Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia vencido, muita coisa está acontecendo nesse dia, né? A gente fica meio apavorada com algumas coisas, mas tudo está dentro dos planos de Deus, nada vai sair daquilo que Deus determinou. A gente só precisa pedir para o Senhor para nos dar força para atravessar, né? Hoje muita notícia, foi aí aprovada a lei da mordaça, né? Vamos ver o que isso vai dar, isso vai levar. Deus está no comando, né? Ele sabe o que vai fazer conosco, ele sabe. Quero dizer que eu não vou desistir, vou continuar aqui e Deus vai nos ajudar, ele vai fazer ficar invisível esse pouquinho que a gente fala de Jesus aqui, né? Eu creio que ele pode ficar fazendo invisível. Mas vamos lá. Hoje é dia 26 de junho de 2025, 21 horas e 6 minutos. Estamos a 633 dias para o término da geração da figueira. Paz do Senhor, doutor Ivane, boa noite, Maris. Um abraço para você também, Aline, Shalom, Viviane. E todos sejam bem-vindos em nome de Jesus, né? Eu estava aqui de tarde, me dá vontade de chorar hoje de tarde, me ver, né? Ver o mal ganhando, né? Ver o mal ganhando, mas fazer o quê? É o tempo deles ganharem, né? Vai ser por pouco tempo, mas é o tempo deles ganharem, né? Então vamos... Boa noite, Alexandre. Vamos observar como é que nós vamos nos portar. Boa noite, Mônica. Né? Como é que nós vamos nos portar? O que Deus vai colocar? Eu creio na invisibilidade. Oro por isso. E vamos em frente, né? Vamos em frente, tomando cuidado com o que vocês escrevem aí, né? Vamos tomar cuidado com o que escreve. Eu vou tomar o máximo cuidado para falar, mas se escapar, escapou. Fazer o quê, né? Mas é isso aí, irmãos. Estamos aí. Boa noite, Susan. Estamos aí vendo muita coisa, né? Hoje faz dias que eu tenho me deparado com irmãos que eu sigo há muito tempo, né? Pastores que eu sigo há muito tempo, que de uma hora para outra eles estão resolvendo dizer que não é bem assim. Jesus não está para voltar. A gente está equivocado. Chegam a pedir perdão. Teve um que eu vi ontem que ele chegou a pedir perdão, graça e paz, Val. Chegou a pedir perdão de ter falado que Jesus estava para voltar, que não é bem assim. Hoje eu vi ele não é pastor, mas ele é um conferencista, né? Ele é espanhol, vive nos Estados Unidos. E hoje eu peguei uma live dele, César Vidal, o nome dele. Um homem de uma cultura tremenda. Pensa numa cultura. Um homem que conhece as entranhas da história. Coisa mais linda você ouvir ele falar. E ele fez uma live sobre as vezes que já disseram que Jesus estava para voltar. E que nenhuma vez Jesus voltou. E ele relata todas as épocas, tudo. E ele fala, nós estamos equivocados, Jesus ainda não vai voltar. Sendo que ele era um homem que pregava a volta de Jesus tremendamente. Irmãos, eu cheguei a ficar, boa noite, Aline. Eu cheguei a ficar, sabe, eu fiquei conturbada, fora de brincadeira. Eu falei, Senhor, um homem desse, com a cultura que ele tem, tá falando uma coisa dessa.
Pai, tenha misericórdia de nós todos, pobres mortais, porque nós sentimos a tua volta, nós estamos sentindo a tua volta, nós estamos vendo a tua volta aí, nós estamos vendo o homem do pecado, paz, Vânia, o homem do pecado se levantando. Nós tivemos revelações do alto, eu mesmo sou uma. O Senhor falava comigo fortemente. Eu mudei o curso da minha vida pela volta de Jesus. Shalom, Sandra. Irmãos, eu mudei o curso da minha vida. Eu arrumei encrenca com meio mundo de gente por causa da volta de Jesus. E eu digo para vocês, hoje à tarde eu fiquei impaciente. Eu falei, Senhor, o que é isso? O que é isso? Aí me veio aquela parte que está lá em Lucas 18, 8, né? Que diz assim, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? E eu tô assim, irmãos, eu tô vendo irmãos que Deus mostrou a volta dele no mesmo tempo que eu. Estão desistindo, dizendo que não é bem assim. Ele não vai voltar agora. Ele mandou a gente viver. É para viver. Não é para esperar. Eu tô atônita. Eu estou atônita. Sinceridade tô. Hoje à tarde eu fiquei assim muito mal, muito mal. Ontem foi um que eu vi que eu fiquei chocada. Hoje, esse então é um senhor já de idade, um homem, como é que diz, experimentado, um filósofo, né? É um filósofo. E ele dizendo que não é bem assim, não é, Jesus não vai voltar agora. Aí você vai se deparando com as notícias que estão aí, né? Eu não sei se vocês viram, eu coloquei nos meus stories eu quero ler para vocês aqui, para vocês verem. O que eu vou colocar aqui, eu vou ler o que está escrito, que um que eu sigo escreveu. Irmãos, isso aqui, vocês viram nos meus stories, isso aqui? Vocês estão vendo aqui? Isso aqui é um outdoor. Isso aqui é um outdoor que foi colocado em Israel. Olha bem, para você enxergar bem o que está aqui. Eu não sei se está dando para você ver. Eu não sei se está dando para você ver quem está aqui, ó. Opa, olha aqui, ó. Olha as pessoas que estão aqui, ó. Na frente, Trump, o príncipe da Arábia, tá? O povo lá do Oriente desse lado, olha aqui, ó, o povo do Oriente desse lado. Aqui o Netanyahu, povo do Oriente do outro lado. Boa noite, Clara. Aqui embaixo, isso aqui é um outdoor só, é um outdoor só. Olha quem está embaixo em relação ao Trump. Dá uma olhada nisso. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Entendeu? Olha aqui, ó. Vamos ver quantos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 7 de um lado. 8, 9, 10, 11, 12. 12. Simbolizando, isso aqui é um outdoor em Israel. Me parece que em Tel Aviv. Agora eu vou ler para vocês o que esse irmão, graças a Deus que ainda tem gente, né, que ele diz o seguinte, foi lançado em Israel como parte de uma campanha chamada Colisão Abraâmica. Uma imagem com Trump, Netanyahu e vários líderes do Oriente Médio, como se todos estivessem em paz. A proposta? Uma nova era de cooperação entre judeus, muçulmanos e cristãos, herdeiros de Abraão. Mas por trás desse gesto político, muita gente percebe algo muito maior.
Para judeus, pode ser o prenúncio da era messiânica. Para cristãos, a falsa paz antes da tribulação. Para muçulmanos xiitas, uma traição à fé islâmica, que deve ser combatida antes da vinda do Mahdi. Ou seja, não é só um outdoor, é uma colisão de símbolos, profecias e interesses, onde a imagem evoca a última ceia, em um momento explosivo da história. Como foi? A última ceia com Jesus foi explosivo, no outro dia ele estava morto. Estamos assistindo ao nascimento de uma paz artificial ou o cumprimento das Escrituras? Irmãos, o Alexandre colocou, o simples é que tem a revelação. Pois é, Alexandre. Agora, meu irmão, me diga uma coisa. O que que isso nos diz? O que que isso nos diz? Olha aqui, irmãos, nós não estamos na beira da volta de Jesus. Isso aqui é uma blasfêmia. Isso aqui por si só já é uma blasfêmia, tá? Isso aqui por si só já é. Boa noite, Eliane. Mas agora acentuou, porque eles estão falando do nosso Senhor Jesus. Entendeu? Olha isso aqui. Olha, gente. Porque uns sentem e o outro não. É Deus que escolhe ou somos nós que despertamos na fé? É os dois. É os dois, Susan. É os dois. Deus nos chama e nós amamos e despertamos. E eu fico boba, porque ontem aquele pregador, que eu não quero falar o nome dele, hoje o César Vidal, que ninguém conhece, não é nem brasileiro. E os dois pedindo perdão porque Jesus não está para voltar. Eu tô assim, chocada. Chocada. E agora, né, a gente tá vendo aqui, se isso aqui não é, esse homem quer ser Jesus. Presta atenção. A vida aqui é mais preciosa. Parece que é mesmo. Parece que é. Gente, aqui tá nítido que esse homem que está aí, governando o mundo, né? Governando. O Brasil hoje está em rota de colisão com ele. As coisas que vão acontecer aqui de hoje para frente, vocês não têm noção do tamanho da situação, do tamanho do pepino que tá vindo aí. Tá? Nós estamos para ser invadidos a qualquer momento com o que está acontecendo aí. O que está sendo descoberto, desmascarado, colocando à prova com fatos. É coisa de tirar o fôlego. Vocês não têm noção do que está vindo para o Brasil. Vocês não acreditam no que há 40 anos eles já estão preparando para acabar com o Brasil. Vocês não acreditam. Então, a hora que ele resolver pegar o nosso país, né? Se ele não pegar, os olhinhos puxados vão pegar, ou o Gog também vai pegar, né? Então, a gente tá ali, se você correr, o bicho pega, se você parar, o bicho come, né? Mas aí, hoje de tarde, eu pensando em tudo isso, a minha cabeça fazendo 1001 conexões, né? Os meus neurônios essa tarde pareciam que iam fritar, de tanta informação. Disso aqui, de ouvir aquele homem que quantas vezes eu me espelhei nele, aprendi muito com ele, falar uma coisa dessa. E aí as notícias que estão vindo, né, da América do Norte para a América do Sul, que a qualquer momento isso aqui vai virar vai virar uma coisa absurda. Ai do pessoal que está nos grandes centros. Que o pessoal dos grandes centros saiam daí, porque a coisa vai ser muito séria. As capitais vão ser sacudidas. Olha, irmãos, aí eu pensando, né? Veio assim, né? Quando vier o Filho do Homem, será que achará fé na terra?
Um dia eu fui convidada por uma amiga minha, ela foi pianista no coral que eu regia durante 11 anos. O tempo que eu fui regente, ela foi pianista do coral. Então a gente tinha uma amizade muito grande. E um dia ela me convidou, isso já tem mais uns 9 anos já. Ela me convidou para eu ir na casa dela para almoçar com ela lá na casa dela no domingo. E eu fui. E ali eu contando para ela daquilo que Deus tinha falado comigo. Ela olhou para minha cara e falou assim: você ainda crê na volta de Jesus? Eu olhei e falei assim: como não? Você não crê? Ela falou: Ruth, me poupa, vai. Minha avó falava disso, minha mãe falava disso. Não voltou até hoje, você acha que vai voltar? Naquele momento eu falei assim: aqui não é mais o meu lugar. Nunca mais eu voltei lá. Aqui não é mais o meu lugar. Entendeu? Uma pessoa que simplesmente desfaz, sabendo da palavra de Deus, desfaz da volta de Jesus. Irmãos, nós temos que tomar cuidado. Porque é o seguinte, vamos supor que ele tarde, né? Como está lá na parábola das virgens, né? Que ele tarde, né? Ele virá. Mesmo que ele tarde, ele virá. E tem outro detalhe, você não sabe amanhã se você vai acordar. Se Jesus não vai vir pessoalmente para você. E você vai estar com a tua vida selada, porque depois que você morre, meu irmão, não tem mais conversa para ninguém. Morreu, acabou. Entendeu? A vida é mais preciosa, digo, daqueles que estão dizendo que Jesus vai voltar em breve. Olha, irmãos, eu fiquei assim, sabe, eu tô chocada de ouvir, né? Muitas vezes a gente fica, é muita informação. Às vezes a gente fala assim, a irmã Ruth aguenta, né? Escutar tanta coisa, ela escuta. Eu não aguento escutar metade do que ela escuta. Eu escuto sim, mas tem uma hora que a gente entristece. Tem uma hora que você entristece porque as pessoas cada dia mais elas estão deixando de crer. Elas estão deixando de amar. Amar não é beijo e abraço, não. Amar, que eu falo, é se importar com o próximo. Amar, que eu digo, é você querer o melhor para o teu irmão. Amar, que eu digo, é você lutar pela vida do teu irmão. Se possível, for até brigar por causa, para ele poder andar na linha que precisa ser. Isso é amor, irmãos. Amor não é beijo e abraço, não. Isso aí é falsidade. Amor é você se importar, é você sofrer, é você orar doído pelo teu irmão. Isso é amor de Jesus. É você sentir a aflição do próximo, buscar a Deus por ele. Às vezes você não é tão, né, você não é tão assim educada, né, educado, mas você sente o amor de Deus pela vida do próximo. Você consegue sentir a dor dele. E quando Deus te levanta na oração pela vida de uma pessoa, não é brincadeira. Você sente os calafrios que a pessoa sente. Você sente a dor que ela está sentindo. Você sente o perigo que ela está correndo. As pessoas estão perdendo a capacidade de se importarem com o próximo. Olha aquela moça, né, que morreu lá naquele lugar. Depois que falaram tanto pro Senaqueribe brasileiro, né? Aí mandou, depois que o rapaz lá pagou tudo, aí mandou, disse que mandou buscar. Irmãos, presta atenção. Nós estamos vivendo um mundo que não é um mundo normal. É o mundo onde Satanás está dando as últimas marradas dele para um lado e para o outro. Ele está chifrando as pessoas de todos os lados e os seus asseclas também, porque eles sabem que tem pouco tempo.
É difícil? É. Hoje mesmo eu tô assim, no chão, com tanta coisa que a gente tá vendo. Mas eu louvo o Senhor, porque amanhã é outro dia e as misericórdias do Senhor vão se renovar e a gente vai criar fôlego para avançar na pregação da volta de Jesus. Mas eu quero ler com vocês aqui. Não vou, graças a Deus, o frio amenizou aqui hoje bastante, subiu a temperatura 10 graus. Louvado seja Deus, pelo menos já não precisa mais ficar de touca na cabeça, né? Não ficar tão feio daquele jeito. Mas vamos clamar ao Senhor, né? Eu não vou me estender muito. Hoje eu tô bem assim, não é chateada. Sei lá, acho que é chateado, sim, sei lá, de ver as coisas que estão acontecendo, né? De ver o povo sofrer. Exatamente, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aí o calor, né? O calor aqui também quando dá é cruel. Não é fácil, não. Mas graças a Deus estamos bem, né? Estamos andando, temos um teto na cabeça para nos guardar, né? E assim a gente vai guiando. Exatamente, pastor, Deus no controle de tudo. Mas vamos ler Mateus 24, né? Tá dando tempestade aí, né? Aqui também, hoje já choveu o dia todo aqui na minha região aqui. Mas eu quero ler aquilo que nos traz esperança, tá? Então vamos ler aquilo que nos traz esperança. Eu quero ler Mateus 24. Diz assim, quando Jesus saiu do templo, eu tô lendo na Bíblia textualizada, tá? Contextual, aliás. Bíblia contextual, uma Bíblia de estudo, eu vou ler nela hoje, tá? Então diz assim, aqui choveu o dia todo, desde madrugada, exatamente. Eu acho que tá vindo uma outra frente fria aí, né, pastor? Tá vindo uma frente fria mais forte. Dizem que é mais forte, vamos ver se vai ser mesmo, né? Mas vamos lá, o corpo já vai acostumando com o frio, já vai ficando melhor, né? Quando Jesus saiu do templo e se ia, seus discípulos se aproximaram para mostrar as edificações do templo. Mas ele respondendo disse-lhes, não vês tudo isto? De certo vos digo, de modo algum seja deixada aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, a profecia era, não ia ficar nada, ia ser tudo destruído, ia ser tudo colocado abaixo. E estando sentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos. Eles viram que o negócio era sério, eles sentiram. Sabe quando você sente aquela... É como uma espada quente que entra no teu coração. Não sei se você já sentiu isso quando tem alguma coisa muito séria na fala de alguém, ou você foi impactado por a fala de alguém, você sente uma espada, como se ela fosse uma espada que queima o teu coração. Foi isso que esses discípulos sentiram. Dize-nos quando será isto? E qual o sinal da tua vinda e da consumação do século? E respondendo Jesus, disse-lhes, olhai que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. A muitos enganarão. Irmãos, presta atenção. Eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. Isso aqui, presta atenção no que eu... Vamos rever aqui as cenas, né? Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Olha aqui. Eu sou o Cristo. Irmãos, isso aqui é forte demais. Essa cena é forte demais. Olha aqui, ó. Até em cima e embaixo, a mesma postura, o mesmo lugar. Meus irmãos,
Isso é um sinal para nós. Isso é um sinal. Se quem quiser achar que Jesus não está vindo, que ache. Eu digo para vocês, Jesus está voltando. Ele está voltando. Olha aqui, isso é engano. Isso aqui é engano, irmãos. Olha aqui, ó. Eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. E ireis ouvir de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos alarmeis, porque assim deve acontecer. Mas ainda não é o fim. Naquele período, quando começasse a haver guerras e rumores de guerra, porque agora nós já estamos no fim. Mas ainda não é o fim, porque será levantada nação contra nação. Nós não estamos vendo? Nação contra nação, reino contra reino. E haverá fomes e terremotos em diferentes lugares. Porém, todas estas coisas serão o princípio das dores de parto. Então vos entregarão à tribulação e vos matarão. E sereis odiado por todas as nações. Agora é a hora de Gog começar a se mexer, né? De Gog começar a se mexer. Os arpões já estão no queixo dele, né? Os arpões não, os anzóis, né? Então vos entregarão à tribulação e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Irmãos, essa tranca das redes sociais aí, isso aí não é para o povão, isso é para nós. Isso é para aqueles que estão aguardando a volta de Jesus, para aqueles que pregam contra o pecado. Isso daí, no início, é política. Depois não. Entendeu? Exatamente, já está tudo sendo mexido. Então, nós estamos vendo aí tudo, a perseguição, ela está pronta para começar. Ela já começou. Olha aqui, ó. A muitos se fará tropeçar então. Se fará tropeçar. Vamos viver numa época, exatamente, pastor, nós estamos vivendo uma época de engano. E o pior de tudo é que esse pessoal que está desfazendo o que eles falaram o tempo inteiro é o que mais deixa o povo enganado, porque o povo fica assim, mas peraí, então quer dizer que era, agora já não é mais? Situação difícil. Aqui, ó. A muitos se fará tropeçar, então se entregarão uns aos outros, e aos outros se odiarão. E serão levantados muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Exato, só notícias pelas mídias pagas, exatamente. E por ter se multiplicado a maldade, o amor dos muitos, eu achei interessante isso aqui, o amor dos muitos se esfriará. Que muitos são esses? Dos muitos, dos habitantes da terra. O amor dos habitantes da terra, dos muitos habitantes da terra, não são todos, é dos muitos. Porque o povo que vai amar vai ser pequenininho, vai ser pouca gente. Mas o que perseverou até o fim, este será salvo. Meu irmão, pensar que você precisa estar na presença do Senhor para você ser perseverante até o fim? Para você não negar o nome de Jesus, porque nós somos pó. Nós somos carne. Carne sente dor, né? Carne sente tristeza de ser rechaçado, de ser preso, humilhado. Você está pronto para ir até o fim? Você está orando, você está entregando isso na presença do Senhor? Você já está orando pela tua vida para que o Senhor te dê a capacidade de você não se importar com o que vai acontecer, mas você ter a perseverança dos salvos, você ter a paciência dos salvos de Jesus. Nós temos que orar. É hora de estar com o coração vestido de saco, coberto de cinza,
Porque o que vem vindo aí não é de brincar. Quando o anjo entrou no meu quarto aquela madrugada, ele disse: vocês precisam se preparar para o que está vindo. Ele foi claro: vocês precisam se preparar para o que está vindo. E eu perguntei como. E ele disse: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, fortalecer no Senhor e na força do seu poder não é de qualquer jeito. Não é vivendo uma vida banal, não. Não. É viver uma vida no temor. É a igreja invisível no temor do Senhor. Tá entendendo? É a igreja invisível no temor do Senhor. Buscando arrependimento, buscando confessar os pecados, buscando estar na roda do oleiro todos os dias. E este evangelho do reino será proclamado em toda a terra habitada, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Isso aqui já está acontecendo. A internet e o rádio estão chegando em lugares que ninguém chegaria. Portanto, quando virdes a abominação da desolação, que foi dita pelo profeta Daniel, posta no lugar santo, o que lê, que entenda. Irmãos, nós estamos vendo aí, eles vão tentar fazer os homens virarem robôs através de um líquido colocado no braço. Isso aqui é a corrupção no lugar santo. É a corrupção entrando no lugar santo. A irmã Ruth é o templo de Jerusalém. Meu irmão, o templo de Jerusalém, aquilo ali já é abominável. Aquilo ali já é abominável. Presta atenção. Jesus, quando morreu, ele avisou que o templo ia ser demolido. Jesus, quando morreu, rachou aquele véu de cima a baixo. Se você não sabe, aquele véu tinha espessura de quase 10 centímetros. Era couro e tecido grosso, pesado. Não tinha como ser rasgado por um ser humano. E não foi rasgado de baixo para cima, foi rasgado de cima para baixo. Então ali acabou, não tem mais nada. O que levantarem hoje já é abominável. Mas nós não, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos aqueles que foram levantados por Deus para ser igreja. E essa corrupção, e engraçado que chama, né? Eu estava vendo um rabino falar sobre isso e eu fiquei impressionada. Era para eu ter comentado isso aqui ontem, eu esqueci. Como é que chama mesmo? mRNA, é isso? É isso, eu tô certa? é mensageiro, né? Mensageiro. Irmãos, presta atenção. O que é um mensageiro? O que é um mensageiro? Fala para mim. Os Malak quer dizer o quê? Pastor, você que sabe aí, como é que diz? Como é que fala? Hebreu, né? Eu não sei, mas eu sei algumas coisas, né? Algumas coisas que a gente vai ouvindo e vai aprendendo. Presta atenção. Malak, anjo, quer dizer mensageiro. Você sabia disso? Sabe sim, RNA, né? RNA mensageiro, não é isso? Alguém aí, por favor, fala se eu estou errada. Eu acho que é RNA mensageiro, né? Você sabe o que quer dizer isso? RNA, anjo mensageiro. Mas que anjo é esse? Anjo caído. É anjo caído. Ontem um rabino falando numa live, eu falei, Senhor Jesus, misericórdia, que eu não tinha me atentado para isso. mRNA, mensageiro do RNA, que muda as tuas configurações, que faz você se fundir com a máquina,
Boa noite, Fernanda. Faz você se fundir a máquina. Então, meu irmão, essa profecia de Daniel está cumprindo em nós. Portanto, quando virdes a abominação da desolação que foi dita pelo profeta Daniel, posta no lugar santo, o que lê, entenda. Se o templo caiu, e o que levantar agora já é abominação, então ali não tem abominação mais nenhuma. Ali o negócio já é deles, é deles. Mas nós não, nós somos a abominação. Eu nunca tinha ouvido, pastor, foi ontem, foi a primeira vez que eu ouvi sobre isso. Sobre o mensageiro, né? O Malaque, né? O Malaque é mensageiro. Malaque é anjo em hebreu. Entendeu? Então os que estejam na Judéia fujam para os montes. E o da azoteia não desça para pegar o de sua casa. E o que esteja no campo não regresse para pegar a sua capa. Mas ai das que estejam grávidas e das que estejam amamentando naqueles dias. Orai, portanto, para que vossa fuga não seja no inverno, nem no Shabá. Porque haverá então uma grande tribulação, qual não há havido desde o começo do cosmos até agora, nem haverá jamais. E se aqueles dias não tivessem encurtados, dias encurtados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão encurtados. Lembra lá, tem a trombeta, né, que encurta os dias, que vai ter 1/3 do dia, né? O dia vai ficar com apenas 6 horas, não, 8 horas, 8 horas. 8 horas dia, 8 horas noite. Encurtados. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão encurtados. Então, se alguém vos diz, eis aqui o Cristo, ou aqui não o creais, porque serão levantados falsos cristos e falsos profetas, e mostrarão grandes sinais e prodígios até o ponto de enganar, se fosse possível, até os escolhidos. As asas da abominação não é o templo, e sim o povo de Deus, exatamente. Eis que eu vos tenho predito, se, pois, vos dizem, olha, está no deserto, não saiais. Olha, está nos quartos, não creiais. Porque como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde quer que esteja o cadáver, ali serão reunidos os abutres. E imediatamente depois da tribulação daqueles dias, o sol será escurecido, e a lua não dará o seu resplendor. Olha isso. Então aparecerá, e as potências do céu serão abaladas, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem que vem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E enviará os seus anjos com grande trombeta, e reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de um extremo ao outro extremo dos céus. Assim que da figueira aprendei a parábola, quando o seu ramo já está tenro e brotam as folhas, sabei que o verão está perto. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, conhecei que está perto as portas. De certo vos digo que da maneira alguma passará esta linhagem, ou essas pessoas, até que todas as coisas se sucedam. Que pessoas são essas? O povo que viveu o tempo da figueira. O céu e a terra passarão, porém as minhas palavras de maneira alguma passarão.
Porém, acerca daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Ó, presta atenção. O que não vai saber? O dia e a hora. Entendeu? Aquele dia e a hora ninguém sabe, mas o tempo nós sabemos. Porque como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Porque como naqueles dias antes do dilúvio estavam comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento. Interessante isso. Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Quer dizer, aquelas saidinhas furtivas, né? Sem compromisso, né? Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Não tem problema isso não. A gente tem que ter prazer, né? Tem que viver no prazer, né? Não existe compromisso com a palavra, não existe compromisso com aquele que nos criou. Até o dia em que Noé entrou na arca. E não entenderam. Presta atenção. Até o dia em que Noé entrou na arca. E eles não entenderam que Noé entrou na arca. Vocês estão entendendo? Presta atenção isso aqui, gente. Isso aqui é interessante. Olha que coisa engraçada. Até o dia em que Noé entrou na arca. E não entenderam. Até que o dilúvio chegou e os levou a todos. Será que, se a gente fosse colocar isso para os nossos dias, não seria até o dia em que o arrebatamento acontecer, e eles não vão entender o arrebatamento da igreja, que será antes da ira? Mas quando a ira vier total e que o Filho do Homem vier lá no Monte das Oliveiras, aí é que eles vão entender e vão ser levados a todos. Será? Né? Pra gente pensar. Não estou aqui batendo martelo, estou aqui pensando. Olha isso aqui. Não entenderam até que o dilúvio chegou e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então estarão dois no campo. Um é tomado e o outro é deixado. O tomado são aqueles que vão embora, como foi o povo de Noé. O outro que vai ficar é aquele que vai herdar a terra. Duas estarão no moinho, uma é tomada e a outra será deixada. Vai herdar a terra. Vigiai, pois, porque não sabeis em qual dia vem vosso Senhor. Mas sabei isto, se o dono da casa houvesse sabido em qual vigília vem o ladrão, vigiaria e não permitiria que fosse cavada sua casa. Por isso também vós também estáis preparados, porque o Filho do Homem vem a hora em que não pensais. Exatamente. Quem é, pois, o escravo fiel e prudente, o qual o Senhor pôs sob o seu serviço, para lhes dar o alimento a tempo? Bem-aventurado o escravo, aquele a quem, quando vem a seu senhor, o achar fazendo assim. De certo, vos digo que o colocará sobre todos os seus bens. Mas se aquele escravo malvado dissesse em seu coração, meu senhor tarda. Aqui fala do tardar, como fala aqui nas 10 virgens também. Tardando o noivo, elas dormiram. Aqui, o escravo mau disse, ele está tardando, então ele não vai vir. Vou ganhar dinheiro. E começasse a golpear os seus conservos e comesse e bebesse com os que se embriagam. O senhor daquele escravo virá em dia que não espera e numa hora em que não sabe. Entenderam? E o partirá pelo meio e o porá sua parte com os hipócritas. Ali será pranto e ranger dos dentes. Olha, irmãos, eu digo uma coisa para você.
Eu não sei o dia e a hora, mas uma coisa eu posso te dizer com toda certeza da vida: o tempo já chegou. O tempo já chegou. E eu te digo uma coisa: pode aquele pregador de ontem, né, que é muito famoso aqui no Brasil, falar o que falou. Pode esse senhor, que eu sigo ele há muitos anos, falar também o que falou. São homens que eu não chego nem no dedãozinho do pé deles. Não chego. A cultura deles é imensa. O conhecimento deles é imenso. Eu fico assim, eu fico absorvendo, sabe? Eu acho maravilhoso uma pessoa que é culta. Sempre gostei, sempre fui de estudar. Mas, sabe, mas não chego nem no dedãozinho do pé deles, nada. Mas eu digo uma coisa para você: apesar de eu não chegar lá no dedãozinho do pé deles, eu prefiro ficar do jeito que eu tô. Sabe, eu prefiro aguardar o retorno do meu Jesus. Eu prefiro me apegar naquilo que Deus já me mostrou, no anjo dentro do meu quarto. Eu fico agarrada naquilo que o Senhor tem me mostrado, naquilo que eu leio a palavra e entendo, apesar de eu não ser nada. Sou um zero à esquerda desses homens aí que escrevem livros, fazem coisas monumentais. Quem sou eu na fila do pão? Nada. Mas eu digo para você, eu não vou largar de estar agarrada na orla do vestido do meu Jesus, porque meu coração diz que ele não vai demorar. O meu corpo diz que Jesus não vai demorar. Eu tremo na presença do Senhor, aguardando o seu breve retorno. Fica para você pensar o que você vai fazer da sua vida. Se você estará agarrado nas vestes de Jesus, ou se você vai estar como eles, né? Jesus, não, agora não, vai demorar muito, vai demorar muito. Pois é, Susan, uma boa pergunta. A Susan colocou aqui: será que tanto conhecimento torna as pessoas soberbas, cegas e autoconfiantes em si mesmas? Boa pergunta, minha irmã, boa pergunta. Eu não quero ter autoconfiança, não. Eu quero seguir aquilo que a palavra está dizendo. Eu quero, sabe, seguir aquilo que o meu coração pulsa, aquilo que eu tenho visto, ouvido e sentido. Aquilo que eu sinto da parte do Senhor. É nisso que eu me agarro. E eu vou me preparar. Todos os dias eu me preparo, Senhor. Se o Senhor vier hoje, perdoa os meus pecados, me leva contigo. Eu passo o dia sentado aqui ou ali na mesa de fora, fazendo as minhas coisas e clamando ao Pai que Ele tenha misericórdia de mim, que Ele tenha misericórdia dos meus irmãos, que Ele tenha misericórdia de todos aqueles que estão, como eu, sentindo que muitos PhDs mais doutrinados do mundo ficava, como que é? Eu tenho por mim que muitos PhDs mais doutrinados ao mundo ficava pessoa. Não deu para entender muito bem, mas eu mais ou menos entendi. Os PhDs da vida aí, minha filha, tão terríveis. Esse senhorzinho que eu tô falando, ele é um PhD. Eu acho que ele já ultrapassou até o PhD, porque ele é uma sumidade, é uma sumidade. É uma sumidade. E é crente, hein? Se vocês virem o estudo escatológico dele, vocês ficam impressionados. Por isso que eu fiquei hoje doutrinado no mundo. Exatamente. É isso. Por isso que eu fiquei assim, pasma, de ver aquele homem, o que ele prega sobre escatologia e ele ter coragem de dizer que não é assim não, nós estamos enganados. Não é desse jeito. Triste, triste. Mas vamos clamar a Deus, né? Não, fica tranquilo, Fernanda.
Vamos clamar ao Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Tenha compaixão das nossas vidas e que Ele nos cubra com o seu sangue e nos prepare para a vida eterna. Não é o Lamartine, não. Não é o Lamartine, não. Faz tempo que eu não vejo o Lamartine, viu? Faz bastante tempo que eu não vejo ele. Mas não é ele, não. O nome dele é César Vidal. Ele é um espanhol que vive nos Estados Unidos. E ele é de uma cultura extrema, Nem o Lamartine tem a cultura dele. Nem o Lamartine tem a cultura daquele homem. Ele é assim, ele é autodidata, ele é contratado por tudo quanto é jornal, para vocês tiverem ideia, jornais de economia, jornais de, sabe, ele é tremendo, ele discerne uma situação assim em poucos minutos, tem uma percepção incrível, mas tá perdendo por isso que choca, um homem que percebe tudo e deixou de perceber que Jesus está voltando. Deixou de perceber que Jesus está voltando. Isso me deixou muito triste. Mas vamos orar, né? Clamar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos hoje aqui na Tua presença, mais um dia, compartilhando com os nossos irmãos aquilo que o Senhor tem falado com a gente, aquilo que, a tristeza do coração, muitas das vezes, estamos compartilhando as impressões que a gente tem durante o dia e a Tua palavra. E nós vamos te pedir, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas vidas, perdoa-nos, Senhor, porque nós somos pobres e necessitados de Ti. Eu te peço nesse momento, nos sustentas até a vinda do Teu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Nos sustenta, Senhor, para que nós possamos andar na santidade, andar na estatura de varão perfeito, até a chegada do Teu Filho. Nos ajuda, Senhor, ser conosco. Dá-nos a capacidade de estarmos diante da Tua presença, louvando e bendizendo o Teu nome, te agradecendo porque Tu és soberano. Dá a alegria da salvação no nosso coração. Dá alegria, Senhor, que vem do alto da Tua graça. Eu te peço pelos meus irmãos, pela Paula e pelo Pedro, pela Clara e sua família, pelo pastor Vitor, pela pastoração, pelo Alexandre, Simone e seus filhos, a Luciana, as meninas dela, sua netinha. Guarda, Senhor, em nome de Jesus. Traz de volta para o Brasil, nós te pedimos. Pelo Juliano, pela Meire, pelos meninos, Pai. Em nome de Jesus, protege. Pela Aline, pela Osimira, Senhor. Guarda elas em nome de Jesus. Pela Berenice, pela Suzana e seu filho, pelo Denildo, pelo pastor Luiz. Guarda, Senhor, o pastor em nome de Jesus. Pela Fernanda Bamin, pela sua família, seu primo, pela Cleide, pelo Alberto, Senhor. Abençoa a vida do Alberto, Pai. Pela Andréia Brau, seu esposo, pela Andréia Medeiros, pela Andréia Coelho, Pai. Abençoa essas duas filhas tuas de forma especial. Tu sabes da necessidade. A Joelma, guarda ela, as crianças. Seu esposo, pela Arlinda, pela Maria Lucilene, pela Marta Valéria, sua filha, pela Larissa, as crianças, seu esposo, sua família, Senhor, no seu entorno. Pela Rose, pela Isabel, pela Dani, a sua família, pela Eliedna, pelo Daniel, pelos filhos, Pai. Pela Patrícia Venâncio, pela Fatinha, pela Sara, pela Aline Cristo, pela Valmira, Pai. Guarda em nome de Jesus. Pela Viviane Peixoto, pelo João Vitor, pela Jaque, pelas crianças, pelo seu esposo, Pai. Blinda essa família em nome de Jesus. Pela Aline Franciele, pela Rosimeire, pela Mônica, Pai. Guarda ali aquele local, guarda sua família, os seus funcionários. Pela Estela, Senhor. Pela Dani Cristina, Pai. Guarda ela em nome de Jesus. Pela Celeste.
pela Carol Cosen, Pai, pelas suas crianças, pela Joelisa, pela Vânia Lúcia, Senhor, pela Maris, pelas famílias aqui representadas, pela Leninha, pelo Charles, pela Vanilda, pela Crica, pela Beth Borba, Senhor, pela Irene Lara, seu esposo, pela Cleidiane, pela Tássia, pela Tassiana Donato, seus filhos, pela Poliana, pelo Dr. Ivânio, sua família, pela Josi, pela Bruna Soares, pela Clarinda, pela Clarice, Renata Carneiro, a Mônica Barra, Pai. Guarda em nome de Jesus, pela Aline Milani, seus filhos, pela Nayara Paiva, sua família, pela Ivanes, pelas crianças, pela Eunice, pela Graciele, pelo Gabriel, pela Sandra Manfrinato, pela Sandra Nunes, pela Roberta, pela Patrícia, pelo Paulo, pela Marisa, lá em Belo Horizonte. Guarda, Senhor. Pela Célia Regina, pela Susan Chates. Guarda ela, Senhor. Livra do mal. Alivia a dor da tua filha. Te peço pela Valéria, pela Ana Guiar, Pai, pela sua mãe, pela Ana Dourado, pela Laurita, lá no YouTube. Guarda os teus filhos, Pai. Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes aonde cada um tem a sua necessidade. Tu sabes a necessidade das famílias. Prospera a despensa do teu povo. Prospera a roupa do teu povo. Prospera o entendimento do teu povo. Prospera a paciência dos santos do teu povo. Prospera, Senhor, todos aqueles que estão agarrados na orla do teu vestido, aguardando a trombeta soar. Nos ajuda a estar, Senhor, firmes, pacientes, esperando a tua volta. Ajuda-nos, Senhor, a guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Sê conosco, Pai, livra-nos do mal. No nome honrado do teu Filho, que vive não só por hoje, mas vai para toda a eternidade. Amém e amém. Meus irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor, que o Pai abençoe a todos. Fica firme com Jesus. Ele tarda, mas ele vem. Ele tarda, mas ele vai vir. Ele está vindo. Pode ter certeza disso. Ainda que os grandes do mundo digam que isso é tudo conto da carochinha, não é. Nós estamos aguardando Jesus, aquele que o Senhor deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Fiquem na graça do poderoso, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.